Bom, graça e paz a todos. Amém. Muito bom. Mais uma vez, um prazer estar aqui para podermos refletir sobre coisas importantes no reino de Deus. Então, nós vamos pensar um pouquinho, né? Vocês já devem ter aí o nosso slide aparecendo. Desafio dos novos tempos difíceis, pensando em termos de igreja e ministério. Hoje nós não vamos fazer propriamente uma reflexão, assim, mensagem. A gente vai realmente fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre a nossa realidade. E aí, já cansou o corpo hoje, vamos cansar o cérebro então. Amém, pessoal? Vamos lá? Então, a gente lê em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 9, aquilo que o texto bíblico nos diz, que é o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esse texto é bastante forte, né, falando no contexto da carta pastoral de Paulo a Timóteo. E uma coisa importante, quando a Bíblia fala em últimos dias, especialmente no Novo Testamento, ela está falando de uma realidade que já começou na época de Jesus. O que quer dizer isso? Que quando você olha desde o início do mundo, de tudo que Deus tem feito na história, a vinda de Jesus inaugura os últimos dias, olhando esse cenário, né, que está presente. Por isso que Paulo vai dizer coisa para a gente, tipo, olha, eu estou falando dos últimos dias, e vocês sabem que quem se encaixa nessa descrição são esses que vocês conhecem. Quer dizer que esses últimos dias estão presentes lá, e estão presentes até o momento de hoje, sendo que nós temos um desfecho desses últimos dias antes da volta de Cristo. E uma das características desses últimos dias é a dificuldade da igreja de Cristo de fazer o seu ministério. Por quê? Por causa dessa situação que a Bíblia chama de apostasia, afastamento da fé, desvio da verdade e, vamos dizer assim, um desencaminhamento. Por isso é tão importante, até porque vocês, estando aqui no Reino Unido, vocês sabem muito bem o que é isso, o que significa a história da Europa, que no passado, em grande parte, teve um movimento cristão muito forte, muito significativo, e hoje esse movimento se encontra em grande dificuldade. Então nós, como povo de Deus, temos uma responsabilidade nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis. E aí, nós temos o povo de Deus e aqueles que servem a Deus. A Bíblia vai falar de pastores, vai falar de diáconos, presbíteros, bispos, que no primeiro século tinham uma função basicamente pastoral. E às vezes a gente olha para isso e pensa de uma maneira como se alguém que estivesse servindo em algum ministério fosse principalmente uma pessoa de posição mais elevada. Mas o que o Novo Testamento apresenta para a gente, no próximo slide, é que o pastor tem como função um papel parecido com um técnico esportivo. Quer dizer, o pastor tem a função de liderança, o pastor tem a função de cuidado, mas também ele é tipo um treinador, né? Ele está... porque tem muita gente que às vezes é um cristão assim da segunda divisão, né? Ele fica lá achando que o pastor tem que ser crente, né? Inclusive até para orar, ele pede para o pastor orar por ele, porque a oração dele meio que está devagar, né? Então, a ideia é que os membros são os atletas.
os membros é que devem, vamos dizer, jogar o bom jogo no sentido, né, de serem. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos chamados a fazer diferença. Não são só aqueles que a gente, não, olha, o sujeito é evangelista, ele é diácono, ele tem. Não, somos chamados a fazer diferença. Agora é interessante que quem serve no reino de Deus, se você for ler 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tito, tem algumas coisas que a Bíblia vai dizer que é importante. E é interessante. Não é importante muito a inteligência da pessoa. Não é tão importante a capacidade, vamos dizer, cativante da pessoa de se expressar, né, e ser alguém que tem um carisma especial. É importante o que é a qualidade desse povo de Deus. E aí, olha, dá uma olhada na sequência, nos enfoques ministeriais que aparecem, né? A pessoa deve ter atenção para com a família cuidada, é muito importante. Essa pessoa tem que ter um comportamento marcado por ética, quer dizer que ela não pode ser desencaminhada pelo mau uso da sexualidade, de ser gananciosa e pensar apenas no dinheiro como, né, aquilo que deve dominar a sua vida. Não pode ser alguém interessado em ter domínio e poder. A pessoa tem que ter autoridade espiritual, tem que ter boa reputação, né, bom nome diante dos outros, tem que prestar atenção à doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, né, a doutrina sadia, né? Muitas vezes alguém pergunta, mas eu quero saber o que o senhor pensa sobre isso. Eu falei, o que eu penso não tem tanto valor, porque pode estar certo, pode estar errado. Agora vamos ver o que o texto bíblico está dizendo. Esse vai valer, porque aí chegar lá em cima, ninguém vai perguntar para você o que o fulano de tal disse sobre isso, o que Deus disse sobre isso, né? E a gente tem uma atitude de equilíbrio. Veja que quem está servindo a Deus em algum tipo de ministério, desde cuidando de bebês até ensinando no seminário de teologia, precisa ser o quê? Sensato e ter domínio próprio, né? E uma pessoa, olha só que coisa, cheia de bondade, né? O servo de Deus deve ser que tem alguém que seja hospitaleiro, amável, mesmo quando o visitante come muito. Amém, pessoal? Alguns já ficaram assustados aí, né? Porque tem aquele irmão que tem aquela fé de remover montanhas, montanha de arroz, feijão, bacon, o negócio é muito sério, né? Diante desse desafio, diante dessa responsabilidade, nós precisamos entender que sempre a Igreja de Cristo foi chamada a enfrentar esse desafio, e a gente precisa não só conhecer o que Deus está nos mostrando, mas conhecer com quem nós estamos falando. Que ambiente é esse? Então, nós estamos hoje diante do que a gente chama de uma nova realidade, um mundo diferente, né? Por exemplo, alguns anos atrás, tanto na realidade brasileira como em outros lugares, a pessoa ia evangelizar, você sabe muito bem, a coisa mais fácil do mundo, isso ia batendo de porta em porta, tal. Mas hoje em dia, hoje o negócio não funciona em grande parte do mundo, né? Grande parte do mundo a pessoa não vai atender, você vai ser visto como alguém suspeito. Em alguns lugares do mundo tem condomínio, que não dá para você bater na porta e ir lá entregar folheto, porque esse negócio não funciona. Então, nós temos esse desafio, que na verdade, na sequência, nós temos a lição de casa que Jesus deixou para todo mundo. É interessante, a igreja primitiva não cumpriu isso. Eles não foram atrás do que Jesus disse, eles ficaram esperando em Jerusalém até que Deus mandou a perseguição, aí ficou mais fácil de entender, aí eles saíram. E o que a Bíblia nos mostra lá? Portanto, vão, em Mateus 28, e façam discípulos de todas as nações. E você que está aqui na Inglaterra, está mais fácil agora, todas as nações estão aí vizinhas sua, né? Você entra numa loja, você tem 15 nações lá olhando para você, né? Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, igreja não é clube de amigos que atualiza a fofoca no final de semana. Amém, irmãos? Alguém que foi, né? Quem sentiu? Igreja é comprometida com a lição de casa da parte de Deus. Missão. Igreja que não é missionária é qualquer outra coisa, menos igreja, do ponto de vista do Novo Testamento. Então, nosso compromisso é viver, praticar, crer na fé e
compartilhar o Evangelho entre brasileiros, gente do contexto hispânico, britânicos e todas as nações do mundo, o nosso compromisso direto e indireto. Como é que a gente faz isso? Vamos ver? A proposta do contexto do Novo Testamento chama-se o paradigma da encarnação. O que quer dizer isso? Que Deus, na sua própria maneira de ser, é o que a gente pode chamar de um Deus missionário, né? Não é que missão é uma das áreas da fé. Não, Deus mesmo entrou em missão enviando seu Filho para trazer a salvação. Os estudiosos chamam isso de missio Dei, né? Então, o que nós temos? Olha o que Jesus disse lá em João 20, 21. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Ou seja, originalmente, shalom aleichem, né? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, quer dizer, nosso jeito de ser missionário é do mesmo jeito que o Pai fez. O Pai enviou Jesus na missão, e Jesus está dizendo, eu estou fazendo a mesma coisa com vocês. Então, o que a gente descobre isso? A gente descobre que o jeito da gente obedecer a Deus e enfrentar essa sociedade sem Deus, e até mesmo em grande parte apóstata, tem que ser baseada na maneira como Jesus fez essa missão. Olha que coisa interessante, vale pensar na sequência, numa palavra de um bom estudioso da teologia da missão aqui do Reino Unido, né, que deixou um legado importante, que era o famoso John Stott. Ele disse algo que chama atenção. A missão da igreja resulta da própria missão de Deus, e nela tem que modelar-se. Então, para entender a natureza da missão da igreja, temos que entender também a natureza da missão do Filho. Então, está vendo? Por isso que não existe esse negócio. O pessoal fala, não, eu só gosto da parte prática. Não, eu só gosto da teoria, eu só gosto de teologia, eu não me envolvo com nada. Porque já foi se consultar com o médico e falou, escuta, mas o senhor estudou anatomia direito? Não, eu só me interesso pela prática. A gente vai botando o bisturi, vai abrindo, e o que foi aparecendo a gente vai resolvendo. O negócio de teoria não vale nada, né? Ou contrário, o cara que estudou 200 livros e nunca pôs nenhum curativo, nenhum band-aid no dedo de ninguém, né? As coisas precisam estar o quê? Integradas. Então, assim como em Cristo Deus se afasta da sua condição de ser um Deus poderoso e se torna como um de nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós temos essa realidade da encarnação. Isso é um movimento na direção nossa para trazer redenção. Da mesma maneira, quando a gente for praticar a missão, a gente tem que ter a mesma sensibilidade, mesma postura, né? Veja que Deus nos fala que em Cristo Jesus Ele sentiu as nossas dores. Nós temos um sumo sacerdote que pode ter misericórdia de nós, porque Ele sofreu e até foi tentado como nós somos. Então Ele sabe, você sabe muito bem, né? Quando você passa por um problema e você encontra a pessoa que passou pela mesma situação, a conversa é outra. Nossa, eu tive um câncer e passei 3 anos em tratamento, hoje está bom. Quando ele encontra o outro na situação, a conversa tem um outro perfil. Então, Deus sabe como é que é tudo isso. Então, nós precisamos caminhar na direção de quê? De transformação da cultura quando a gente faz isso. E aí, nós somos aqui majoritariamente brasileiros, até onde a gente percebe, né? Eu sei que, pastor Ed, não sei se eu posso falar isso, né? Dizem que um sujeito estava passando assim, ele era mineiro, né? Aí ele encontrou uma lâmpada e esfregou e saiu um gênio. E o gênio falou para ele assim, o senhor quer fazer um pedido? Aí ele parou, pensou, falou, eu queria aquele queijo de Minas, aquele queijo curado, muito bom. E aí fez o primeiro pedido e veio o queijo. Aí falou, agora o senhor faz o seu segundo pedido. Ele falou, eu queria um outro queijo daquele. Aí ele comeu o segundo queijo e tal, e no final falou, agora o senhor faz o seu último pedido. Aí ele falou, bom, eu queria uma mansão daquelas assim de artista, com
20 quartos, com piscina aquecida. Aí, tá bom, seu pedido é uma ordem. Na hora de ir embora, o gerente falou: rapaz, nunca ninguém fez esse tipo de pedido. O senhor pediu 2 queijos e uma mansão. Por que você fez esse pedido? Eu falei: fiquei com vergonha de pedir outro queijo. Então... Então, a grande nação mineira, né, juntamente com as outras grandes nações brasileiras e outros, né, que também fazem parte dessa família, o que nós temos na nossa formação? Uma formação que parece que não, mas que tem a ver com a nossa herança que veio da Europa católica. E por que isso é importante? Que a gente não percebe a influência disso. Então, olha só, a tradição católica, particularmente do Brasil e da América Latina, não é a mesma da Bélgica, não é a mesma da Áustria, é uma tradição muito influenciada por um jeito platônico de pensar. O que é um jeito platônico? Separa totalmente o que é chamado de espírito do que é físico. E que não é um pensamento bíblico. A Bíblia fala que nós aguardamos o que? A ressurreição. Então você vai ter o corpo ressurreto e glorificado. Não é verdade que Deus só se importa com alma e espírito. Deus é o Criador do universo. Então, essa maneira de pensar, a gente, por exemplo, até na realidade brasileira, a gente tem muita influência religiosa sem desdobramentos no benefício da sociedade, no sentido político, nas artes, na literatura, na economia, na transformação cultural e social. Por exemplo, pouca gente imagina, para você entender como isso é sério, eu conheci um aluno que estava na escola e estava com dificuldade de matemática. E estava lá aprendendo, né, as equações, a geometria, lá, o cosseno, o seno, essas coisas aí maravilhosas. Aí a professora, bem de igreja, falou: não se preocupa não, você está mal de matemática, você não vai precisar de matemática no céu mesmo, então deixa isso para lá. E imagina se chegar no céu e tiver prova de matemática no primeiro dia, hein? Olha, o que vai ter hoje aqui, né? Hoje tem trigonometria, né? Então... aí isso mostra para a gente um jeito de pensar que não é um jeito de pensar da Bíblia. Não tem esse caminho. Tudo que Deus criou é importante. A gente tem essa influência. Dá uma olhada aí na sequência, como é que era isso, está vendo? Era o jeito platônico de pensar, né? Quando o Platão disse que o mundo que a gente vê é a sombra da realidade, e o que é físico não tem valor, e só tem valor aquilo que, entre aspas, é espiritual. Sabe que é por isso que na nossa cultura o sujeito vai para o carnaval e apronta tudo, não é isso? E depois, na quarta-feira de cinza, está resolvido. Porque aqui foi, vamos dizer, o que é físico e carnal, e agora o espiritual, e está tudo certo. Não é assim a vida. Essa é uma influência que a gente tem. E esse jeito de pensar traz para a gente a seguinte maneira inadequada, que a gente chama de jeito dualista da realidade. Deus está lá e o cosmos, o mundo está aqui. E o que a gente faz na realidade espiritual não influencia aqui. E o jeito de eu viver aqui não tem nada a ver com a área da espiritualidade. Ou Jesus é o Senhor na minha vida no sentido completo, ou Ele não é Senhor de jeito nenhum. Muita gente no Brasil segue a teologia do Roberto Carlos. Como é que ela é? São tantas emoções. A pessoa vai na igreja, ele fica animado, fica emocionado. Amanhã ele continua mentindo. Amanhã ele continua vivendo de um jeito que não tem nada a ver com a emoção que ele manifestou. Não é essa a realidade. Agora, na nossa caminhada, a gente teve uma influência não só dessa espiritualidade católica europeia. Que mais que a gente teve na sequência? Um desafio que vem da influência que recebemos do contexto africano e das Américas. É uma visão de vida, né? No Brasil, por exemplo, a principal cultura que influenciou, vinda da África, é a cultura Yorubá, que é predominante hoje, por exemplo, na Nigéria. E também do contexto indígena, que, assim como nós tivemos um misticismo de origem europeia e portuguesa, a gente tem um misticismo que veio com ritualismo, com arte, com tradições orais, e com uma série de ideias, né, que aparece no nosso jeito de ser e de pensar, e atenção, às vezes,
inconsciente. A pessoa nem percebe que ele pensa assim. Só para vocês terem uma ideia, muitos anos atrás, uma pessoa chegou para mim e orou: pastor, você me ajuda, porque eu estou com muitos problemas assim, enfrentando, meu carro está muito ruim, né? O senhor pode me ajudar? Eu falei: mas por quê? Não, porque eu fui ver e descobri que a minha Bíblia está imacumbada. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha Bíblia. Que alguém fez alguma coisa que está aqui na minha Bíblia. E então, por isso que o meu carro está quebrando. A outra possibilidade é que o carro está sem manutenção, pode ser uma série de coisas, né? Aí eu não sabia como responder, eu fiquei assim, eu falei: ó, é o seguinte, a minha Bíblia está boa, vamos trocar então? Deixa a sua comigo e leva a minha, porque a gente resolve isso. Mas eu fiquei surpreso, porque a pessoa tem uma visão tão mística da realidade, que qualquer problema, ela imagina que tem uma explicação espiritual. Aquele negócio, a pessoa está andando na rua, tropeça e fala: está amarrado. Vai ver, está desamarrado o sapato, por isso que ela tropeçou. Então, esse jeito de pensar, olha que coisa interessante, vem de onde? Na sequência de uma matriz africana de pensamento, que, pasmem vocês, é muito parecida com a europeia, quase igual. O jeito europeu, português, que tinha origem na Grécia, muito parecido com o jeito iorubá de pensar. Como é que pensavam os iorubás? E que isso está presente na mentalidade dos ambientes afro-brasileiros. Que existe um mundo espiritual separado do mundo físico. Lá em cima está o chamado Orum. Embaixo está o Aie. No Orum é a dimensão espiritual e a dimensão material está aqui. Por isso que quando a pessoa tem um problema, o que ela entende? Que tem algum desequilíbrio espiritual. Em vez dela entender que teve uma causa, consequência que causou isso, ela não tem algum negócio. Aí ele precisa entrar em contato com o mundo espiritual, ele procura um intermediário, que é um indivíduo que faz o que é chamado trabalho. Esse indivíduo vai identificar qual seria o possível problema, ele faz um trabalho, resolve a coisa lá e a coisa ajusta aqui. E percebe, apesar de serem dois ambientes tão aparentemente diferentes, os dois acabam pensando igual, e os dois são diferentes da maneira bíblica de entender a realidade. E por que isso é importante? Porque essa realidade que vocês enfrentam, porque nós temos essa realidade na cultura brasileira, na cultura latino-americana, e aqui você vai ter gente do mundo todo que, no final das contas, compartilha de parte disso. E, além disso, nós temos um desafio recente. Que desafio é esse? O desafio do secularismo. O que é o secularismo? É a realidade da modernidade, quando o pessoal entendeu que a razão resolveria todos os problemas do mundo, né? Nós começamos com uma história da filosofia, com o racionalismo francês, o empirismo inglês, né? Que começou aí com o famoso Francis Bacon, mais conhecido como Chico Toicinho pelos brasileiros, né? E o iluminismo alemão, agora o pessoal acordou, olha lá, hein? Eles trouxeram grande impacto para a sociedade de hoje. Que impacto é esse? Na sequência, o mundo secular faz o quê? Separa a natureza, o mundo da realidade à nossa volta, e com respeito a Deus, eu não quero nem falar nesse assunto, porque isso ninguém sabe. Então, é o que a gente chama de uma visão agnóstica da realidade. Se você pegar hoje um britânico padrão, tentar falar de fé, de religião, ele vai mais ou menos dizer: ok, I respect you, but I don't want to talk about that. A coisa, ela é distanciada. Então, esse jeito de ser é algo muito significativo, e é o desafio. Ou seja, por que isso é tão importante? Porque se eu vou fazer missão, eu tenho que fazer duas coisas: conhecer bem a palavra, a mensagem de Deus, e conhecer bem com quem eu estou falando. Porque se eu falar de uma maneira muito mística com uma pessoa secular, ele vai falar: esse cara é doido. E se eu falar com uma pessoa muito secular, de uma maneira mística, aí que ele vai chamar a ambulância de vez, e você não vai conseguir nenhum tipo de contato com isso. Então é necessário que a gente caminhe para transformar a cultura com o Evangelho, com a mensagem que está diante de nós.
E olha o que aconteceu na história, para vocês entenderem, porque às vezes eu já vi muitos brasileiros vivendo na Europa, falam, nossa, eu fui numa igreja lá, um negócio tão estranho, nunca vi um negócio daquele, olha, na igreja está acontecendo isso, naquela outra desse jeito. O que aconteceu? Quando o secularismo chegou, e ele também já está presente na realidade brasileira, ele gerou dois tipos de reações. Que é vamos dizer, o movimento evangélico protestante mais raivoso, é de um pessoal nervoso, assim, né, que é zagueiro argentino em final de Copa América, o cara brabo mesmo, pegando forte, né, quase que a teologia do nosso famoso Júnior Baiano, né, que em memória da sua grande, né. Então existe o que é chamado de reação, que é do grupo chamado fundamentalista, que é aquele pessoal que proclama o evangelho, mas com uma acidez tão forte, uma proposta tão pesada e dura, e que causa, muitas vezes, uma reação em quem ouve de maneira negativa. E esse tipo de atitude é uma atitude que gerou aí uma reação forte contra essa cultura. Do outro lado, nós temos o que a gente chama de uma acomodação. O que é uma acomodação? Que o pessoal, vamos dizer, se deixou influenciar pelo secularismo, que na verdade alguns desses igrejas, movimentos e pessoas nem acreditam mais na Bíblia. Tem uma visão totalmente liberal. Para eles a igreja é um lugar onde a gente ajunta as pessoas para ajudar essas pessoas quando elas precisarem. E o que aconteceu? Na sequência, nós tivemos o que a gente chama de um movimento pós-moderno. O que é o movimento pós-moderno? É o pessoal que acreditou tanto na razão, na ciência, para resolver os problemas do mundo, que agora essas pessoas estão num ambiente que diz, olha, sabe de uma coisa? A razão não resolve a vida das pessoas, o mundo não tem muita esperança, então você tem essa cultura meio pesada, meio depressiva, meio que não tem expectativa. Por isso que a sociedade de hoje se tornou uma sociedade tão ligada a vícios, a drogas, a uma erotização sem fim, porque a pessoa não tem mais esperança nenhuma de entendimento da realidade. Então ele se entrega a uma coisa assim, tipo, eu quero pelo menos sentir que eu estou vivo. Um negócio muito pesado, né? É uma cultura de desconstrução complicada. Então o que nós temos hoje, que a gente chama de uma nova sociedade, na sequência, né? E aí, dá uma olhada no próximo gráfico, vamos ver se a gente consegue enxergar, está um pouco difícil. Os estudiosos têm dado uma olhada que tipo de sociedade nós temos. Isso aqui é uma pesquisa que veio da McKinsey Company. Você tem, né, o que é chamado de geração B, X, Y e Z. Quer dizer que, nos últimos anos, cada tipo de geração construiu um jeito diferente de ser e de pensar, e que a gente precisa prestar atenção. Então, por exemplo, a geração chamada do Baby Boomer, ela é pós-guerra, ditadura, e viu a realidade, por exemplo, no Brasil, da repressão que aconteceu no contexto político. O comportamento desse pessoal era idealista, revolucionário e coletivista. E, no contexto do consumo, eles viviam atrás de ideologias. Agora fala pesado, hein? Compravam um disco de vinil, né? Isso aí já é arqueologia, né? E seguiam filmes. Quando chegamos em 1960 até a década de 80, nós temos a geração pós-guerra, ditadura e repressão, que virou uma sociedade materialista, competitiva e individualista. É aquele pessoal, meu pai, minha mãe moravam lá na fazenda, né? Eu vim para a cidade e agora eu quero construir. Aquele sonho de fazer uma vida com sucesso. E depois, né, voltando lá mais embaixo, né, que é isso, o consumo é status, marcas e carros, né, e uma vida que buscava essa vida de luxo, né? Na sequência, a geração 80 até 95, ela enfrentou a globalização, estabilidade econômica e começo na internet. Ela virou o que? Global, mundialista, porque nós temos essa influência total. Ela gosta, né, de ser questionadora, então ela faz muitas interrogações, perguntas. A geração anterior não perguntava, só queria viver melhor. E era orientada para si mesmo, né? E
experiências, viagens e festas viraram aí a grande febre da nova geração. Anteriormente não era assim, né? E a última, que é a mais recente aí, de até 2010, que tem os seus desdobramentos até hoje, é Z, mobilidades e múltiplas realidades, conexões online e os chamados nativos digitais. Eu enfrento muito isso. Pastor, mas o que o senhor acha de fazer um livro? Eu falei, então, a nova geração não é ligada em livro, porque o sujeito que é mais dinossáurico, aí o tiranossauro Rex de Cristo, ele, eu gosto de pegar no livro, eu gosto do cheiro do papel, né? Quem tem 18, 20 anos de idade não sabe nem do que ele está falando. Ele gosta do cheiro do bacon, mas não do cheiro de papel. Que isso, né? Papel ele tira na hora de comer. Ele tem uma identidade indefinida, né? É bastante comunicativo e muito realista, até no sentido de ser crítico em relação à realidade. E ele tem uma atitude de singularidade ilimitada e tem uma postura de buscar incrível ética. Por isso que surgiu nos últimos tempos toda essa discussão de ser vegano, de salvar o planeta, né? É uma coisa muito ligada a isso. Na sequência, vamos ver o próximo gráfico, obrigado. Aí você tem uma análise feita no mundo não brasileiro, no mundo, vamos dizer, predominante de língua inglesa. Olha lá, você tem aí, né, os chamados millennials, a geração Z, e eles aqui, os zennials, no meio. O que eles são, né? Millennials, eles eram inicialmente contato com o mundo digital. A geração Z já nasceu dentro do celular, já nasceu, né, ele já é filho do Instagram, né? É uma sociedade agora que preocupa-se, né, com essa questão da tecnologia e desdobramentos sociais, né? O mundo dos milênios era de você, né, trabalhar demais e receber menos, um mundo resiliente, dirigido pela experiência, idealista, adaptado e com consciência própria. O mundo dos chamados a geração Z, olha lá, foi na direção de buscar ensino próprio. Então, a geração, um tempo atrás, meu sonho é fazer tal curso, terminar. A galera nova fala, não, eu mesmo vou procurar um caminho. O cara acha na internet o interesse dele, ele mesmo se forma, ele mesmo ensina a si mesmo. Não sei se bem ensinado, mas ele tenta, né? Ela é realista, ela está cheia de recursos, ela é iconoclasta, batendo em tudo que está lá atrás, né? Pragmática e fluida. Essa razão, a pessoa não tem identidade, ele está meio solto, né? Em memória ao grande filósofo brasileiro Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Alguns aí que estudaram arqueologia entenderam, né? E no meio, está vendo? Você tem os hinos com nostalgia, muito ligado a empreendedorismo, são os senhores dos memes, são céticos, conscientes da ecologia, socialmente e emocionalmente muito inteligentes. Por que isso é tão importante? Porque, olha que coisa interessante, eu tenho visto hoje, quando começou a internet, o computador, o pessoal falou, não, o computador é coisa do anticristo, é o 666, a internet é do diabo. O pessoal falou, Saião, o computador não é do diabo? Ele falou, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema, né? E o que acontece? Por incrível que pareça, por causa do universo digital do computador, especialmente dos smartphones, hoje você vê o evangelho alcançando gente no mundo que seria impossível. Em vários lugares onde o evangelho é limitado, essas pessoas estão... Uma experiência mais impressionante que eu tive na vida, eu fui para Roraima. Amém, irmãos? Já ouviram falar, né? Então, fica no outro hemisfério, não é nem no hemisfério sul. Cheguei lá para uma conferência teológica. E aí, alguém chegou e falou, pastor Saião, tem os índios aí procurando o senhor. Eu falei, não fui eu, hein? Desculpa aí, eu sou inocente, eu cheguei agora, não sabendo de nada. Aí eles falaram, não, mas eles estão aí porque eles conhecem o senhor. Eu falei, como assim? Não só sabe como me conhecem. Não, porque eles escutam lá, eles pegam pela ondas curtas o Rota 66. E eles levantam às 4 da manhã para ouvir, viajaram 6 horas, porque souberam que o senhor está aqui e vieram te dar um abraço. Não sabia nem como reagir. Os índios parecem que me conheciam há muito tempo, me conheciam mais do que eu mesmo, né? Então, eu achei impressionante. E aí encontrei um outro rapaz que dizia, está vendo as mensagens, eu levo lá para a aldeia aqui,
no meu, como é que é isso? No meu tablet. Viu só um índio de tablet. Levando lá, e foi uma coisa muito impressionante, né? Aliás, notícia para vocês, o Rota 66 está todo traduzido para o inglês e está sendo gravado com sotaque British. Tá? E está sendo conduzido a partir do escritório geral da TWR, né? E daqui a pouco isso vai estar disponibilizado aí. Também está todo em espanhol, completo já. Tá? Tem espanhol de Espanha, estamos fazendo também espanhol de Latinoamérica. Então, está tudo bem. Vamos ver como esse desafio é importante na sequência. Olha só, esse aqui é um gráfico que está em espanhol, mas o que aconteceu no ambiente europeu. Nós temos aqui, né? Vários países, o Reino Unido está aqui embaixo, como um dos países onde cristãos que frequentam alguma igreja, a estatística não está tão fora da realidade, dá um 18%. Cristãos não praticantes, né, aparece o Reino Unido com 55% da população. Para vocês isso não é exatamente uma grande novidade, né, vocês percebem isso, né? E uma estatística que fala de pessoas sem religião, a Holanda é o mais forte, né? Com 48%, no Reino Unido, declaração oficial, 23%. Essa tendência é uma tendência muito significativa aqui em outros lugares do mundo que precisa ter a consciência da igreja. Você sabe muito bem hoje o que significa várias igrejas fechando, ficando vazias e não tendo mais nenhum destino. Prosseguindo, o que a gente vê na próximo slide? Olha só, esse fenômeno não é só aqui. Veja os Estados Unidos, que é um país historicamente muito mais religioso, até porque a imigração americana foi de pessoas perseguidas por religião para lá. E aí você tem um levantamento feito em 2018, está vendo? De pessoas que se colocam como cristãos não católicos, católicos, outras fés, agnósticos, ateus e nenhum deles. Veja lá que nos mais velhos, quem se considera cristão e católico dá 51 mais 24. Quando você vai mudando para gerações, está vendo, de 51 para a geração Z caiu para 42, 24 caiu para 17, e o número daqueles que se apresentam como agnósticos ateus subiu de 5 para 8, 6 para 13 e 9 para 14. Então, dá 35% de pessoas aqui nessa situação de uma sociedade que teve muita influência religiosa, que é o desafio que nós temos. Então, o que acontece? A gente precisa fazer diferença nesse ambiente. Vamos adiante para mostrar o que acontece. Se a gente quer fazer diferença no mundo de hoje, o jeito antigo de ser cristão, e muito conhecido na nossa realidade brasileira, era um jeito que, assim, a liderança veio de um ambiente da era industrial, que mudou para a era da informação. Está cheio de gente, por exemplo, que não descobriu o que vocês descobriram. Quando começou a pandemia, pastor Edson, muita gente me perguntou como é que a gente faz para colocar um culto na internet. Nunca tinham pensado nisso, nem sabiam que existe internet, nem conheciam essa realidade, né? O velho paradigma de estabilidade, quer dizer, a pessoa pegava uma posição, um emprego para a vida toda. O mundo hoje é diferente, é um mundo de mudança. Se você não se atualiza, você perde, né, a conexão. O mundo de controle, que virou o mundo de capacitação, o mundo de competição, que muita gente não entendeu que tem que ser de colaboração. O mundo que valorizava as coisas, hoje sabe que pessoas e relacionamentos são mais importantes, e um negócio chamado networking, que vai segurar você, a sua relação adequada com os outros. A Bíblia já ensinou faz tempo, o pessoal demorou para entender. Uniformidade, o mundo de hoje é um mundo de diversidade. Antigamente, chegava num lugar, você via tudo. Eu estive aqui, falei para o pastor Edson, na Inglaterra, 20 anos atrás. Visitei uma cidade do interior da Inglaterra. Você chega aqui hoje, né, eu estava na imigração lá e falei, deixa eu ver se eu acho um britânico típico aqui, porque, né, inclusive o sujeito que me atendeu era alguém de origem asiática, um chinês, provavelmente. E aí ele me perguntou o que eu vim fazer, eu comecei a explicar. Ele falou, mas você é professor de quê? Aí eu falei, eu sou professor de hebraico antigo. Ele, hã?
Não, tá bom, então, tudo bem, pode ir. Eu acredito, I believe in you, no problem, you can go. Ok, vamos lá. Na sequência, né, o que acontece? Atenção para todo mundo. O que é que tem feito tanta gente não se aproximar do Evangelho e ouvir a mensagem de Deus e receber o reino? As pessoas, uma pesquisa revelou quais são os principais motivos que tanta gente, atenção, principal razão de rejeição do Evangelho não está ligada à pessoa de Jesus. Não está ligado ao quê? Ao fã-clube de Jesus, que nem sempre é muito bom. A galera que segue é que é o problema, né? Jesus é gente boa, mas o pessoal nem tanto, né? E aí o que acontece? Eles dizem, nós não queremos saber da igreja, porque a igreja é a comunidade do juízo. O pessoal está sempre lá só com o pé na mão para bater em todo mundo. É um grupo de pessoas irrelevantes. O mundo tem sérios problemas difíceis para si, e esse pessoal está falando de outras coisas que não tem nada a ver. É um pessoal hipócrita. Muita gente que é fake. Eles falam uma coisa, mas eles vivem diferente. Ela está desconectada da cultura. A coisa está acontecendo de um jeito, o pessoal está lá em outra página. É insensível ao sofrimento. Em muitos casos acontece isso, o mundo está passando por uma situação, pessoas estão enfrentando isso, e o pessoal não está nem... Sempre está sendo contra alguma coisa, nunca é a favor de nada. Né? A igreja, muito da igreja evangélica é chamada de comunidade reativa. Teve um negócio, eles vão falar, não, isso aqui não está certo. Mas ele não diz, pessoal, o que seria bom seria isso, então vamos fazer isso. Ela é negativa e escapista. Está sempre noticiando coisa ruim e dizendo que a gente tem que fugir dos problemas. Ela discute questões inúteis. Deus quer que eu vá de camisa azul ou verde? Qual é a cor do uniforme celestial? Tem perguntas que o pessoal faz na igreja que são simplesmente, liturgia muitas vezes arcaica. Eu sei que você já viu, já foi em alguns ambientes que o pessoal continua vivendo. Tem até uns vídeos engraçados do Mr. Bean, que vocês já devem ter visto aqui, dele entrando numa igreja e não sabendo nem o que está acontecendo, porque aquilo é um mundo que não existe mais. E, às vezes, um espaço onde não há condição das pessoas terem expressão para fazer diferença. Então, o que acontece? Na sequência, a gente já vai caminhando para o nosso desfecho aqui, para a gente entender o que nós temos que fazer. Mais um toquinho. Existe uma tensão na Bíblia entre tradição e novidade. Tem coisa na Bíblia que é palavra divina, que é doutrina, que você não abre mão disso. O mundo pode mudar, pode variar, pode pensar do jeito que quiser, a palavra de Deus não muda. E ninguém vai acomodar a mensagem, porque agora as pessoas estão achando que não é bem assim. Então, segundo o Tessalonicenses diz 2 vezes que a gente deve se apegar às tradições que vocês receberam como ensino. Tradição aqui significa doutrina, verdade. Verdade sobre Deus, sobre Cristo e sobre a palavra. E também diz que vocês se afastem daquele que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam. Então, a tradição, no sentido de ensino que não muda, ela é absolutamente importante. Mas, do outro lado, na sequência, o que a gente tem? A gente tem a ideia de que tem certas coisas que a gente faz que não são essenciais. Por exemplo, o culto é sábado ou é domingo? É de manhã ou de noite? A pessoa deve usar camisa polo ou social? Tênis ou sapato? Deve comer muito queijo ou pouco queijo? Opa, agora já vi que aí surgiu uma dúvida. O cristianismo do Novo Testamento, ele, quando surge com o ensino de Jesus, ele abriu os braços para os grupos sociais religiosos rejeitados, excluídos do judaísmo tradicional. Jesus foi anunciar o evangelho para quem? Publicanos, que são cobradores de impostos, prostitutas, eunucos, gentios, samaritanos, mulheres e pobres. A igreja, ela aceita todo tipo de pessoa, mas ela não concorda com tudo que aparece aí. Mas ela assim como Deus se aproximou de nós, a gente se aproxima para poder falar a linguagem das pessoas, para se comunicar com elas. Paulo apresenta diversidade de abordagem na sua obra. Quando Paulo entra numa sinagoga, o que ele faz? Ele abre a Bíblia hebraica. Ele abre Isaías. E quando ele encontra com os gregos?
Ele fecha a Bíblia hebraica. O grego não sabe nada o que é isso. De que ele vai falar? Da literatura grega. Se o Paulo chegasse no Reino Unido alguns anos atrás, ele ia comentar alguma música do Duran Duran. Ele ia falar alguma coisa da literatura britânica, da história, porque ele consegue fazer uma conexão. Então é muito interessante, né, que ele é judeu para os judeus e sem lei para os que estão debaixo da lei. Nesse sentido, é impressionante. Olha na sequência o que Paulo faz. Quando ele chega em Éfeso, onde ele tem um ministério muito longo, ele deixa a sinagoga e vai abrir a igreja onde? Numa escola. Nunca ninguém tinha feito isso no contexto cristão primitivo. Paulo vai fazer isso, e às vezes, se você chegar em alguns ambientes hoje e falar, olha, nós vamos começar uma igreja num hotel, numa escola, todo mundo vai falar, nossa, como assim igreja num hotel? Não pode, né? Imagina, o hotel é sagrado, existe um hotel ungido com óleo, né? Como é que funciona? Então, o cristianismo bíblico traz uma tensão de forças, né? De um lado, ele é conservador no sentido de defender a doutrina bíblica, mas, por outro lado, entre aspas, ele é muito aberto naquilo que deve ser aberto com tradições religiosas que não fazem sentido, que a gente tem que ter flexibilidade, tem que ter adaptabilidade. Então, meus queridos, se você vai fazer um projeto de uma igreja no interior da Amazônia com uma comunidade indígena, vai ser bem diferente de fazer uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro. Não vai ser igual, mesma coisa. Então, o que a igreja brasileira deve saber? Onde é que ela está? O que vai ser do Reino Unido? O que vai ser na próxima geração? Que diferença a gente faz? Né? Então, temos que ter visão. E que tipo de igreja a gente precisa? Rapidamente, vamos dar uma olhada nos modelos disponíveis, para a gente pensar no que tem aí. Olha lá, hoje a gente pode ter 4 tipos principais de igreja. Igreja que é só hospital, igreja que virou empresa, igreja que virou igreja política ou igreja ligada à missão, missional. Como é que é uma igreja hospital? Ela segue uma tradição denominacional, o pastor é somente um capelão, os membros não querem ajudar, são só paciente necessitado. Pastor, eu não tomei meu breakfast ainda, você não quer vir aqui tomar para mim? Né? O papel do pastor é só consolar, e a única coisa que espera que ele faça é visitação. Se ele confundiu Jesus com Genésio, está tudo certo. Desde que ele, né, venha comer o muffin comigo aqui, está bom. A igreja empresa, ela é voltada para a sociedade consumista. Alguns desses ambientes, a pessoa não estuda nem teologia, ele estuda administração, ele é um CEO. Os clientes devem ser satisfeitos, não são membros. E o papel é causar impacto emocional, social, e o que importa são grandes reuniões e eventos e só. Uma igreja política pode ser de esquerda ou de direita, o pastor vira político de massa, que trabalha para uma finalidade X, os membros viram ativistas políticos, a ideia é mobilizar para as causas escolhidas e vira só articulação. Inclusive, na própria Europa, várias igrejas viraram hoje só movimento político. A igreja missional, quem que é o pastor? É o mentor-mestre, é a pessoa que ensina um caminho de como ser discípulo de Jesus. Os membros devem ser discípulos, não só assistentes, seguidores. O papel é ensinar, equipar e treinar, fazer a pessoa crescer espiritualmente, e a expectativa que tem que o pastor possa providenciar ensino para capacitação, que é essa ideia que vem de Efésios 4:11. Na sequência, vamos lá. Olha lá como é que a igreja hospital vê a perspectiva da cultura. Nossa, está cantando uma música muito animada, que isso? Porque a música é inimigo da fé. Música boa é só do século XVI para trás. 17, né? Olha, Bach já está passando do limite, hein? O estilo musical da reforma até o século XIX, o alvo final é bem-estar e a cultura é de manutenção. Gente, estando aqui com... Tá bom, né? Nós estamos com as mesmas pessoas. Uma vez eu recebi um indivíduo na minha igreja que falou, não, eu quero vir aqui, mas eu estou orando para a igreja não crescer. Eu falei, como assim? Não, porque assim, passou de 100 pessoas, fica muita gente, é bom quando a gente fica aquele grupo de pessoas que... Eu falei, não, então você pode procurar outra igreja, porque não é bem aqui, né? A igreja empresa,
ela vê que a música, a cultura é aliado, né, que permite a estratégia e a ação. Ela pensa no padrão da música gospel, ela está interessada em números, sem se preocupar com qualidade, e o que importa é a satisfação. Aliás, a gente nunca prega nada que deixe as pessoas chateadas e tristes, tem que manter a clientela. A política, a ação mobilizadora, né, os dominados e os dominantes, o estilo musical é popular mobilizador, a ação, e o que importa é um tipo de engajamento. A igreja missional, ela é confrontada com relação à cultura. Quando a cultura foge do papel dela, ela vai de frente. Ela tem uma ponte para contextualização na cultura, ela é contextualizada para comunicar, né? Que tipo de música eu vou trazer para as pessoas, que faz sentido para quem está ouvindo. Senão a pessoa não entende nada, não tem conexão, né? O alvo final é maturidade, é crescimento pessoal, né? E a palavra-chave é missão. Então dá para a gente entender que tipo de caminho a gente deve ter. Na sequência, vamos lá? A gente já está terminando. E o desafio virtual definido. Meus queridos, vocês não fazem ideia como, através do trabalho, quer dizer, vocês estão fazendo essa ideia, como através do trabalho virtual, muita gente que não tem coragem, que não quer se expor, que tal, ele tem um primeiro contato à distância, aí ele vai ouvindo, ele vai entendendo, vai abrindo um caminho muito valioso. Hoje, por exemplo, você sabe por que a reforma protestante deu certo? Você já ouviu a explicação de que tipo? Por causa da doutrina, por causa da verdade, porque Lutero traduziu a Bíblia. Sabe qual foi a grande diferença? A invenção da imprensa. Quando Gutenberg fez a imprensa, antes disso, você tinha um pergaminho, um rolo enorme. O livro impresso fez com que o valor de um livro caísse 80%. E a multiplicação disso fez com que todo mundo tivesse acesso à novidade da época, que não era um iPhone, era um livro. E isso fez com que as ideias se multiplicassem rapidamente e todo mundo tivesse acesso. Era o mundo digital da época, mudou um pouco. Então, o que a gente precisa? Igreja que quer fazer diferença no mundo, precisa ser uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável, muito bom ouvir ontem, né, o pessoal aqui de fora dizendo, olha, eu estou contente porque o pastor Edson é um líder comunitário, porque vocês estão fazendo diferença. As pessoas lá fora não sabem por que a gente se reúne todo final de semana aqui. Eles querem saber se você é gente boa e se você faz alguma coisa para o bem dos outros. Então, o que é uma comunidade saudável? Que tenha ensino bíblico equilibrado e relevante. Às vezes um pessoal chega para mim, eu queria que você viesse dar um estudo aqui na minha igreja. Eu falei, mas qual é o tema, qual é o assunto? O que você quiser, o que Deus colocar no seu coração. Eu falei, é mesmo? Então eu vou falar sobre os chifres do altar em Levítico e a sua importância para a liturgia pós-moderna contemporânea. Não, mas aí é complicado, tal. Eu falei, bom, então agora nós vamos conversar sério. Se a gente vai reunir e não tem assunto, não tem finalidade, então nós não estamos fazendo negócio direito. O assunto pode até parecer na Bíblia, mas é relevante, faz diferença, atinge as pessoas. É uma comunidade que tem estudo, treinamento, congresso, as pessoas têm oportunidade de crescer. É uma comunidade organizada e bem estruturada, porque senão vira uma bagunça. É uma comunidade onde tem várias pessoas que servem a Deus em áreas diferentes, por isso ela é descentralizada ministerialmente. Ela tem cuidado mútuo e pastoral para ajudar as pessoas na questão da sua saúde emocional. Porque às vezes alguém começa a pisar fora do quadrado, não porque ele seja horrível, é porque ele está mal, precisa de um apoio, o negócio está difícil. É uma comunidade que valoriza a família, que desenvolve pequenos grupos e relacionamento das pessoas. Comunidade que trabalha com voluntariado e serviço, fazendo com que as pessoas sejam comprometidas com o reino. E que, atenção, a pergunta é, qual é o meu cargo na igreja? Qual é a resposta? Nenhum. Onde começa o seu cargo? No que Deus está fazendo na sua vida. No que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Então, quando Deus move você, e você tem uma direção, aí você diz, olha, eu quero servir nisso, eu quero abençoar adolescentes, não, eu quero fazer missão em outro país, não, eu quero crescer.
aquilo que começa com o trabalho de Deus no seu coração faz você buscar o seu crescimento para fazer diferença e no seu lugar no reino. Não é uma distribuição de posições importantes, é uma distribuição de serviço no reino de Deus dado pelo Espírito Santo. E essa igreja é uma igreja que precisa cada vez mais ser imersa no mundo digital. Terminando, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o que a gente precisa ser no Brasil, na Inglaterra, no Reino Unido, na Europa, no mundo, é uma igreja que precisa ser bíblica. Ninguém muda a palavra de Deus. Ninguém muda a verdade de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu estudei bastante na minha vida. Eu sou capaz de ler 8, 10 línguas diferentes. Estudei mais do que devia. Nunca encontrei nada que se compara ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas nem de perto. Nada. Nada. Nenhum filósofo, nenhum grande pensador, não chega nem aos pés, mas nem o cheiro do que é o Evangelho com a sua sabedoria, o seu poder, a sua complexidade e o seu poder de mudar a vida das pessoas. Então, o Evangelho é isso. Mas, essa verdade bíblica, você vai ser o quê? Relevante num novo contexto. Aquele negócio, né? Você sabe que você faz a comida de um jeito, a pessoa não come. Já viu a mãe como é que faz comida para a criança? Ela sabe, não, deixa eu colocar um ovinho aqui, né? Deixa eu colocar um pouquinho da batata aqui, só a couve não desce, amém, irmãos? Né? Então, a pessoa faz e consegue servir de uma maneira que faz diferença. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude, abençoe muito o projeto da Bereanos, da Igreja Internacional Logos, e que a gente seja fiel ao chamado do Senhor. Que Deus nos abençoe.